Olá e bem-vindos a mais uma apresentação. Desculpa pela confusão que teve no vídeo passado. É que o próximo método de separação de mistura que a gente vai falar, que é o mais complexo, e como é mais complexo, pessoal, é o mais cobrado. Então, a destilação. Destilação. Esse é o mais importante de todos, né? Então, asterisco na vida aqui. Certo. Quando que você vai usar a destilação? Você vai usar em misturas homogêneas. Misturas homogêneas. Beleza? E como que a destilação funciona? A destilação, ela se baseia, isso é um B, se baseia na diferença da temperatura de ebulição dos compostos da mistura. Certo? Então ela vai se basear nisso. A gente tem dois tipos de destilação. Então vamos falar aqui do primeiro tipo. O primeiro tipo é a destilação. Isso é um D. A destilação simples. Destilação simples. A destilação simples, como toda destilação é uma mistura homogênea, isso aqui, a destilação simples, vai ser mistura homogênea. Só que na simples é sólido-líquido. Então, a mistura homogênea é sólido-líquido. Vocês estão lembrando disso? Mistura homogênea sólido-líquido era a evaporação, certo? Mas lembra que a evaporação, ela queria quem? Ela queria a fase líquida ou a fase sólida? Exato, a evaporação, ela quer a fase sólida. Na destilação simples, a gente vai querer a fase líquida, certo? Então, aqui só um detalhe. Como eu já tinha falado no vídeo passado, numa mistura sólido-líquido há uma grande diferença de temperatura de ebulição dos substratos. Certo? O sólido tem uma temperatura de ebulição muito maior do que o líquido, certo? Então, nessa aqui, na evaporação, é quase a mesma coisa, só que na evaporação você quer o sólido. Na destilação simples, você quer o líquido. Então, há um aproveitamento da fase líquida. Beleza? Então, deixa eu tentar, na maior da minha habilidade, tentar desenhar como que funciona isso. Então, aqui a gente vai ter um balão volumétrico. Então, deixa eu tentar desenhar isso. Um balão volumétrico, certo? Aqui, a gente vai ter a tela de amianto, que vai ser usada para dispersar o fogo. Deixa eu fazer com cor diferente. Aqui a gente vai ter a tela de amianto para dispersar o calor. Aqui nós vamos ter o bico de Bunsen. Opa, que bico de Bunsen feio. Aqui a gente vai ter o bico de Bunsen, né, que ele vai aquecer, que ele é utilizado para aquecer. Isso é o fogo. Aqui, a parte de cima do frasco, aí não é aí, a gente vai ter aqui o canal de condensação. Então aqui vai ter o canal de condensação. Certo? Canal de condensação. Espera aí que eu vou explicar tudo, tá meio torto. Vou explicar tudo como é que funciona.
E aqui vai ter o nosso copo para pegar a substância com alto grau de pureza. Então, como que vai funcionar isso? E mais uma coisa. Aqui eu vou ter água corrente passando aqui e uma torneirinha aqui. E também... eu não vou conseguir fazer isso, meu Deus do céu. É difícil desenhar com isso. Tá. Só acredita em mim que estamos lá. Muito bem. Então o que vai acontecer? Aqui dentro do balão volumétrico a gente vai ter a nossa substância. Então vamos pegar a mesma substância que a gente usou no outro exemplo. Então vamos pegar a mesma substância que a gente usou no outro exemplo, que é o sal dissolvido. Então uma maneira de escrever sal dissolvido, como eu já expliquei, é simplesmente colocar aquoso. Então aqui NaCl aquoso. Certo? Então a gente tem uma mistura de cloreto de sódio aquoso. Muito bem. Quando a gente aquecer essa substância, o que vai acontecer? A água ela vai evaporar. A água vai evaporar aqui, tá vendo? A água vai evaporar. E daí o que vai acontecer aqui? Essa água evaporar, ela vai entrar nesse tubo, que a gente chama de tubo de condensação, tubo de condensamento, alguma coisa assim. Certo? E esse tubo, se você cortar ele, ele vai parecer assim, porque não está muito bom aí no desenho, mas se você cortar o tubo, ele vai ser assim. Você vai ter uma camada externa, e daí você vai ter uma camada interna, né? É isso que eu tentei fazer aqui, não sei se você percebeu. Aqui, ó, você está vendo o vapor subindo? Esse vapor vai entrar aqui, ó. Aqui é o vapor, ele entra por esse tubo do meio. Aqui em volta você vai ter água corrente, água fria. Aqui você vai ter água fria corrente. Então aqui vai ter água fria. Para que serve essa água fria? Essa água fria vai esfriar o vapor e vai fazer ele condensar. Certo? Quando esse vapor condensar, ele vai condensar em água pura. E daí esse vapor cai aqui. E aqui a gente vai ficar com água pura, com alto grau de pureza. E aqui, e aqui, e aqui. A gente não vai ter mais NaCl aquoso, a gente só vai ter o NaCl. A gente só vai ter NaCl aqui. NaCl sólido. Certo? Então aqui, ó, vocês estão vendo? A gente teve um aproveitamento só da fase líquida. A fase sólida ainda está dentro do balão. Certo? Deu para entender? Eu acho que deu. Para entender. É bem fácil destilação simples. Certo? Lembrando que a destilação simples, toda destilação ela vai funcionar na diferença da temperatura de ebulição. Aqui na destilação simples, a diferença da temperatura de ebulição é muito grande. Então é bem fácil. Você aquece a água, né, a substância mais volátil, lembrando, mais volátil, eu não preciso escrever de novo, mas quanto mais volátil, o que mais volátil significa? Significa uma menor temperatura de ebulição, né? É o que evapora mais rápido. Então, o mais volátil evapora primeiro, entra no tubo de condensamento, condensa e você consegue a substância pura, certo? Isso é destilação simples. Muito bem, muito bem, muito bem. A gente também tem outro tipo de destilação. O segundo tipo, que é a destilação fracionada. Certo? Então, aqui, ó, toda destilação é mistura homogênea. Então vai ser uma mistura homogênea, líquido, acho mais fácil,
líquido, líquido. Você lembra que na simples era sólido, líquido? Na fracionada é líquido, líquido. O que isso significa? Significa que a temperatura de ebulição é mais próximo. Tem uma pequena diferença. Tem uma pequena diferença na temperatura de ebulição. Da temperatura de ebulição. Tem uma pequena diferença na temperatura de ebulição. Você lembra que na destilação simples tinha uma grande diferença. Nessa aqui a gente vai ter uma pequena diferença. Você lembra que na destilação simples, quem era aproveitado era o líquido. Mas quem que realmente era aproveitado, né? Era aproveitado quem era mais volátil, quem evaporava primeiro. Então na destilação fracionada vai ser a mesma coisa. O primeiro a destilar é o mais volátil. Sempre mais volátil. Certo? Um exemplo que eu vou usar aqui, vai ser o benzeno, uma mistura de benzeno e tolueno. Uma mistura de benzeno e tolueno, são dois hidrocarbonetos, então eles fazem uma mistura homogênea. Certo? Então deixa eu tentar aqui desenhar, aqui de novo, como é que vai ser, porque vai ser um pouco diferente. Então aqui eu vou ter o meu balão. Certo. Aqui a gente vai ter uma coisa nova, que é a torre de fracionamento, bem grande. Torre de fracionamento, ou deixa eu fazer com uma cor diferente. Sempre fazendo com cor diferente para ver se vocês entendem. Torre de fracionamento. Muito bem. E aqui na torre de fracionamento, do mesmo jeito da destilação simples, a gente vai ter, que cor eu uso? A gente vai ter o tubo de condensação. Eu vou fazer de um jeito diferente, que eu acho que desse jeito fica mais fácil. O tubo de condensação. Aí. Nossa senhora. O tubo de condensação. Que dificuldade, hein? Aqui. Olha que legal. Agora sim. Não é tão gigante assim, mas tá dando, né, pra entender. E aqui a gente vai ter o nosso frasco para conseguir a substância pura. Então, e aqui os obstáculos que eu vou explicar mais adiante, os obstáculos. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui na destilação fracionada? Então, aqui a gente vai ter a nossa mistura. Aqui a gente vai ter a nossa mistura de benzeno mais tolueno. Certo? O que vai acontecer? A gente vai, do mesmo modo, eu não desenhei aqui, esqueci. A gente vai aquecer. Aqui está a tela de amianto. Aquecer. O bico de Bunsen. E o foguinho aquecendo. Certo? Então, o que vai acontecer? Do mesmo modo que teve na outra, a gente vai ter aqui a evaporação do mais volátil. Certo? Nesse caso aqui de benzeno e tolueno, o benzeno é o mais volátil. Certo? Então, aqui, ó, deixa eu fazer para vocês conseguirem entender. Vamos fazer aqui uma linha da temperatura. Certo? Aqui eu vou falar que é o ponto de fusão, ponto de ebulição do benzeno. E aqui é o ponto de ebulição do tolueno. Certo? Então aqui, ó, eles estão aqui e eu comecei a aquecer. Então eu comecei a aquecer, eu estou aquecendo, estou aumentando a temperatura. Bum! Chegou no ponto de ebulição do tolueno. O que vai acontecer?
o tolueno vai, o benzeno, desculpa, o benzeno vai evaporar. Então olha aqui o benzeno evaporando. Olha aqui o benzeno evaporando. Daí beleza. Só que como o ponto de ebulição deles são bem próximos, o tolueno vai evaporar tipo logo depois. Então aqui a gente vai ter o tolueno também evaporando, só que depois. Depois. Muito bem. Então aqui eles vão começar a subir a torre de fracionamento. Eles vão começar a subir a torre de fracionamento. O que vai acontecer quando eles atingirem a torre de fracionamento? O que vai acontecer é que a temperatura vai começar a cair. Então quando os dois atingirem a torre de fracionamento, a temperatura vai cair. Então aqui, ó, a temperatura está caindo. Ó, a temperatura caindo. Bum! Quem que ela atinge primeiro? Ela atinge primeiro o tolueno. Então o tolueno vai ser o primeiro a voltar a ser líquido. Certo? Enquanto isso, o nosso benzeno está indo. Daí beleza, daí o benzeno cai. O tolueno sobe de novo. Só que o tolueno, ele volta a ser líquido mais rápido que o benzeno. Então quem vai conseguir atravessar essa trilha de obstáculos? Quem vai conseguir atravessar essa trilha de obstáculos primeiro? Vai ser o benzeno. É por isso que existe essa torre de fracionamento, tá? Porque se não existisse, como eles têm uma temperatura de ebulição muito próxima, os dois iriam subir, os dois iam passar pelo tubo de condensação e os dois iam aparecer aqui. Essa torre de fracionamento faz com que o cara mais volátil, o cara que tem a menor temperatura de ebulição, consiga subir primeiro, consiga subir mais rápido. Esse aqui não vai conseguir subir, porque sempre que ele chega numa parte, ele volta. Certo? Esse cara, ele consegue atravessar, e daí sim, ele passa pelo tubo de condensação, e ele aparece aqui, a gente vai ter o nosso benzeno deste lado. Né? A destilação é muito besta isso. Mas a destilação é porque agora ele está deste lado. Né? Antes ele estava neste lado, agora ele está deste lado. Né? Bem besta. Certo. A destilação fracionada, só uma observação aqui para a gente terminar o vídeo. A destilação fracionada, ela é muito utilizada, uma aplicação industrial dela. Uma aplicação industrial dela é que ela é muito usada para, você já deve ter ouvido isso, para separar as frações do petróleo. A gente vai entrar em detalhes nisso no próximo vídeo. As frações do petróleo. Beleza? Então, desculpe pelas várias interrupções. Mas no próximo vídeo a gente fala sobre separar as frações do petróleo. E daí talvez, caso vocês não tenham entendido a destilação fracionada, eu posso explicar mais para vocês entenderem mais e ficar melhor a vida. Certo? Então, obrigado por assistirem e até a próxima apresentação.